O grande diferencial para este método analítico reside na identificação dos constituintes do esqueleto crânioencefálico e na análise do sinergismo entre os segmentos que o constituem, quantificando-os em seus valores lineares e angulares e interpretando possíveis desvios e seus reflexos no padrão de crescimento e suas consequências, ou seja, ampliando a visão para além da área dento-alveolar. Acompanhem a descrição do que vem a ser uma síntese dos tópicos que serão abordados detalhadamente no decorrer desse curso. E acompanhe-me na tela. Quando afirmamos que uma maloclusão nada mais é que uma displasia ou deformidade óssea causada por uma alteração no padrão de crescimento sem compensações, estabelecemos uma premissa que permite concluir que a posição dos dentes é uma consequência da forma e relacionamento das bases ósseas que o sustentam. Portanto, trata-se de um enfoque abrangente que rompe com as limitações diagnósticas que priorizam posições dentárias que são, obviamente, consequência de desequilíbrios estruturais. E quais são essas estruturas? O presente corte tomográfico 3D evidencia a estrutura craniofacial que será analisada segundo segmentos referenciados a pontos craniométricos específicos, que denominamos como fatores, e que serão interpretados linear e angularmente segundo o referencial ortogonal, representado pelo plano horizontal de Frankfurt e a vertical T, perpendiculares entre si, como vocês veem aqui. Os pontos craniométricos relacionados, como násio, espinha nasal anterior, espinha nasal posterior, ponto A de Downs, ponto B de Downs, gnatium, mento, capitulare, clivus inferior, clivus superior, sella, condilium, centro masticale e o mentale. Eles serão referenciais, então, para delimitar os segmentos ósseos que compõem a estrutura do sistema a ser analisado e seus fatores, como esses daqui: fator 1, fator 2, fator 3, fator 4, fator 5, o fator 6, que não é mais linear, mas apenas referencial, o fator 7 e o fator 8. E a partir dos quais medidas angulares serão mensuradas, analisadas e comparadas com as demais com a finalidade de identificar um desenvolvimento harmônico ou não, e daí inferir a escolha de medidas terapêuticas adequadas. O valor diagnóstico está intimamente relacionado à identificação das causas dos desvios designados. Tão ou mais significativos que os valores angulares são as mensurações lineares, como essas daqui: altura superior da face, altura inferior da face, altura total da face, tamanho da base do crânio, distância TTM, tamanho projetado da maxila, tamanho projetado da mandíbula, comprimento da diagonal mandibular e altura linear, comprimento do ramo da mandíbula, que assumem a responsabilidade por identificar a harmonia no padrão de crescimento dos segmentos, cujo desequilíbrio é a fonte primária do desequilíbrio de forma e, consequentemente, de função do sistema estomatognático. A figura ao lado, que vem, faz uma analogia entre o equilíbrio entre as bases ósseas craniofaciais, que vocês viram aqui, e uma banqueta, com as pernas constituídas por segmentos telescópicos, como vem. Essa figura A representa o equilíbrio cujas pernas de apoio são representadas por segmentos harmonicamente dispostos que permitem, então, esse posicionamento estático. A figura B, a diminuição desse segmento X é compensado por esse segmento expandido Y, mantendo o equilíbrio por compensação. Já essa figura C tem os segmentos A, B e C, que podem ser pensados como atrofiados, fora da norma, mas são, porém, compensados pela expansão localizada dos segmentos vizinhos, também mantendo o equilíbrio final.
Dessa forma, deve ser entendida a ausência de compensação, quando da definição de má oclusão. E a identificação desses segmentos discrepantes do sistema tem importância absoluta no diagnóstico, prognóstico e tratamento das más oclusões. Daí a importância dessa cefalometria biotipológica de Binler, que notabiliza-se por esclarecer, evidenciar, dimensionar a importância de cada segmento no equilíbrio estrutural do sistema crâniofacial. A busca pela correção de qualquer anormalidade repousa primordialmente em reconhecer o que é considerado normal, configurando um paradigma ou referencial, a partir do qual são comparadas e identificadas as diferenças cujas particularidades traduzem-se em informações que passam a fazer parte da matriz cognitiva pessoal, tal como um software que reconhece apenas as informações nele contidas. Em outras palavras, só se identifica uma anormalidade ou um desvio do padrão quando se tem consciência de sua existência. Isso é óbvio. E são infinitas as possibilidades de anormalidades que habitualmente escapam do software individual por ausência de informações específicas. Daí a necessidade de um mergulho profundo naquelas análises que explicitam ao máximo as características anatômicas, estruturais do sistema, desmembrando-o em seus segmentos constituintes e, acima de tudo, corrigindo suas interações e interpretando o resultado dessa sinergia. Somente assim pode-se dizer que está havendo um diagnóstico preciso a permitir a elaboração de um protocolo terapêutico adequado àquele desvio de normalidade. Quando se tem consciência desta interação no sistema, até intuitivamente conclui-se que particularizar apenas anomalias de posicionamento dentário constitui uma limitação na visão terapêutica, que deve ser expandida o suficiente para permitir identificar os dentes apenas como figurantes dentre os demais constituintes do sistema. Por isso, um dos mais abrangentes conceitos de má oclusão refere-se a identificá-la como um desvio no padrão de crescimento sem compensações.